era um maestro que ele está muito aquém, a projeção dele é uma coisa assim, não tem como descrever aqui, né? Ele era um ser humano fantástico, apoiou vários músicos, não só a mim, mas como o Rafael Rabelo, a Camerata Carioca, né? Foi um maestro dos grandes músicos brasileiros, né? Enfim. E fora o Radamés, também conheci muita gente aí do choro, com certeza, né, Geraldo, que eu comentei contigo, né? Sim. O maestro Rômulo Silveira, que foi meu grande amigo, meu grande professor, aprendi muito com ele, gravei muito com ele, inclusive tem muita coisa no YouTube com ele, com meu pai, o Márcio Huck, aquela turma toda daquela época, da década de 80, né? Em 78 eu ganhei um concurso de choro com Nó em Pingo d'Água. A formação original do Nó em Pingo d'Água era eu, Jorge Simas, o Mário Sérgio, Celcinho Silva no pandeiro, Ginho no cavaquinho e o Arthur Romano seis cordas. Nós ganhamos o concurso de choro em 78. E um ano depois eu saí e formei o Vibrações, que é um grupo que eu tinha com meu pai, com o Márcio Huck, com o Paulão Sete Cordas, né? Marcos Suzano no pandeiro. Marcos Suzano ainda tinha cabelo naquela época, hoje está todo mundo meio calvo, meio... É bom nem contabilizar isso, né? Enfim. Então tem muita coisa. E aí a minha escola do choro foi o Sovaco de Cobra da Penha, como foi a da Luciana Rabelo, como foi do Rafael Rabelo, do Maurício Carrilho, né? E tinham dois sovacos de cobra, que era o do Betinho e do De Paula. O do De Paula fica próximo à casa do Joel, que é meu primo, Joel Nascimento, é primo terceiro grau. Nós temos uma família, tias em comum e coisa e tal, é uma família portuguesa enorme aqui no Rio de Janeiro. Então, tinha esses dois sovacos de cobra na Penha. E lá era o reduto, Altamiro Carrilho, Abel Ferreira, Dino Sete Corra, Canhoto do Cavaquinho, Meira, que foi professor do Rafael Rabelo, foi professor do Baden, saudoso Baden. Então, Valdir Azevedo, eu via o Valdir Azevedo tocando assim na minha frente. Eu ficava abismado com aquele som que ele tirava, não tinha amplificação. Eu comentei contigo, Geraldo, que eu fui roqueiro, né? Eu gostava de Jimi Hendrix, eu gostava de Led Zeppelin, ainda curto ainda, né? Eu acho que o músico tem que ouvir tudo. É o que o Radamés falou para mim uma vez. Ou a música é boa ou a música é ruim. Independente de ser rock, jazz, blues, choro, samba, é claro que a gente dá ênfase à nossa música, ao choro, ao samba de raiz, né? A boa música brasileira. Mas é aquela coisa, o Radamés sintetizou bem. Então, sempre eu primo muito pela música de boa qualidade. Então, eu ouvi do rock, aquele rock pesado, embora tivesse um pai professor de música, professor de violão clássico popular, frequentou muito a casa do Jacó do Bandolim na década de 60, e lá ele conheceu o Del Rian, e aquela turma toda, Pixinguinha, e Tia Amélia, e Cartola, Dona Ivone Lara, todo mundo frequentava a casa do Jacó. Mas meu pai nunca me influenciou, então eu acho que a função do pai é deixar o filho naturalmente, deixa a coisa fluir. As pessoas falam, mas você teve um pai que era músico, tocou com o Jacó, foi professor de violão da Beth Carvalho, antes dela conhecer o Nelson Cavaquinho, mas isso não tem nada a ver. Foi uma coisa que fluiu naturalmente. Eu fui assistir um concerto de choro, comentei isso com o Joel, foi o primeiro bandolinista que eu vi pessoalmente tocar. Assim, eu fiquei assim catatônico, fiquei assim impressionado. Vi o Valdir Azevedo, vi Abel Ferreira, Copinha, Zé da Velha, Paulo Moura, que tempos depois trabalhei com esses músicos todos, né? Paulo Moura, comentei até contigo, né, Geraldo? Sobre aquele filme, sobre a vida do Villa-Lobos, com os atores Marcos Palmeira, Antônio Fagundes, e eu fiz parte dessa trilha sonora do filme Villa-Lobos, Uma Vida de Paixão, com Marcos Palmeira, Antônio Fagundes, e os músicos, Paulo Moura, Jorge Simas, enfim. Então, é aquela coisa. Então, foi uma coisa que fluiu naturalmente. E meu pai nunca forçou a barra comigo, então isso foi super legal. E tempos depois eu me tornei colega do meu pai, colega de trabalho. Isso foi mais interessante, né? Eu comentei isso com o Marco, por gentileza... Eu conheci... Oi, pode falar. Por gentileza, só fala o nome do seu pai, porque eu acho que tem algumas pessoas... Professor Sérgio de Pina. Obrigado. Professor Sérgio de Pina.
Valeu. Então, eu falei com o Geraldo, Ana, que no livro do Ricardo Cravo Albim, o Dicionário da Música Popular Brasileira, o Ricardo fez menção ao nome do meu pai e ao meu nome. Se vocês procurarem por Pina, com 2 N's, está lá, o professor Sérgio de Pina, o que meu pai fez, e está lá uma coisa bem sucinta, bem resumida. É claro que tem mais coisas, né? Mas o Ricardo Cravo Albim, ele sintetizou, ele botou as melhores partes e coisa e tal, e foi motivo de grande orgulho para a família Pina, tanto para o meu pai, que ele ficou muito feliz na época, e eu também, né? Porque é uma valorização, né? Ao longo do tempo, de todo o trabalho que meu pai fez, todo o trabalho que eu fiz, de solista, de acompanhador, acompanhei João Nogueira, acompanhei Nelson Cavaquinho, o último Clube do Samba, saindo um pouquinho do choro, eu tive a honra de fazer com o João Nogueira. Porque o João, ele tinha desfeito a sociedade dele com a Bete Carvalho, e o Clube do Samba saiu da Barra da Tijuca, foi para o centro do Rio de Janeiro. E lá foi 1 ano trabalhando com o João Nogueira, a gente recebendo todos os sambistas, Zeca Pagodinho, Walter Fayate, Nelson Sargento, Dorina, a própria Alcione também foi lá, enfim. Então, eu fiz esse trabalho de acompanhador também, né? Gravei no CD da Velha Guarda da Mangueira, enfim. Sabe? Então, eu devo tudo isso, né, aos meus amigos, ao meu pai e a Deus também, com certeza. Né? Então, eu acho que eu estou falando muito. Né? Aí, Marco, não, eu ia te pedir o seguinte, porque muitos nomes que tu citou, claro, é uma coisa que faz parte das nossas vidas, né? Mas aqui a gente tem alunos que iniciam agora na história do choro, ou sempre estudaram a coisa mais do instrumento e a gente está trazendo a história. Sim. Seria interessante se tu pudesse falar um pouquinho mais do Radamés, quem foi o Radamés, porque a gente já falou em outras situações aqui, né, sobre a importância do Radamés e tal. Eu consegui juntar o Radamés com o Orlando Silveira no meu primeiro trabalho profissional. A recíproca era multa entre os 2 maestros. Eu fiquei impressionado. O primeiro trabalho que eu gravei, o LP Chorinho Diferente, que é esse aqui, ó. Eu passei ele para CD. Tá? Eu tive como convidados os 2 grandes maestros, na minha opinião, do Brasil. Tanto o Orlando Silveira como o Radamés, os 2, era um respeito mútuo entre os 2 maestros. Né? Então, e o Radamés, eu comentei até contigo, Geraldo, o Radamés, num papo informal, ele não gostava que falasse sobre música, comentasse sobre política, futebol, né? Mas não podia falar nada sobre música. Ele gostava de uma cervejinha. Agora, na hora do trabalho, ele era muito exigente. Tanto ele como o Orlando Silveira, que fazia arranjo do choro, até Ed Mota, que foi o último prêmio Sharp que o maestro Orlando Silveira ganhou, foi o prêmio Sharp, um arranjo que ele fez, a música do Ed Mota. Então, os 2 eram bem ecléticos. Para mim, eu não tinha idade para conhecer o Jacó. Eu te contei aquela história que o Jacó deu uma passada de mão na minha cabeça quando eu tinha 3 anos, meu pai fez o contato com o Jacó, através do professor de violão dele, né? Quando o Jacó foi tocar a suíte Retratos. E tempos depois, né, Geraldo, eu acabei gravando essa suíte Retratos com meu amigo David Schuh, o violoncelista, que não conhecia nada de choro. O David, ele entrou no choro por causa do meu pai. O papai começou a mostrar o David, que é um violoncelista, que ele é apaixonado pela obra do Radamés. E o David não conhecia nada. Tanto é que o David me deu muita força para gravar esse CD com orquestra, no qual fazem parte o Caio Márcio, violonista, que é um grande amigo meu, o Márcio Huck, do cavaquinho, e a Netinho do pandeiro, que é sobrinho do Jorginho do pandeiro, o saudoso Jorginho do pandeiro, né? E tem a minha amiga Fernanda Chaves Cano, que é mãe do Caio Márcio. Né? O Caio é filho do Paulo Sérgio Santos, do clarinete, grande chorão, que é grande amigo meu também. Então, as coisas estão interligadas. Né? Os amigos, os contatos em comum. Né? Você até comentou comigo, Geraldo, que o Caio teve contigo. Na minha casa. Exatamente. O Caio é um rapaz, assim, um grande músico, um violonista fantástico. Foi muito bom trabalhar com o Caio. Marco, só para comentar, o que é a suíte Retratos? Podia comentar sobre o que é isso, para explicar para a galera aí? Bom, a Suíte Retratos foi uma peça inédita. Até então,
o bandolim não era valorizado. O Radamés já tinha escrito um concerto para o Garoto tocar no Teatro Municipal, porque antes do Garoto, o único violonista que tocou no Teatro Municipal foi aquele violonista espanhol, Andrés Segovia, que tocou a Chaconne de Bach, que é uma peça dificílima, uma das peças mais difíceis de Bach, de Johann Sebastian Bach. Então, o Garoto falou para o Radamés: poxa, meu sonho era tocar no Teatro Municipal. E o Radamés fez esse concerto com o Garoto. E o Jacó, sabendo disso, eu também quero um concerto também, faz um concerto para mim. Aí o Radamés retratou os 4 compositores: Pixinguinha, Ernesto Nazaré, Anacleto Medeiros e Chiquinha Gonzaga. Né? Os 4 expoentes dos grandes, né? Tem outros aí que são excelentes. Né? E o Radamés foi fantástico. O Radamés era um cara... Eu te contei a história, como é que eu conheci o Radamés, né? Já te contei essa história já, né? Pode contar para galera. O aval para minha entrada na casa... Conta para nós. O aval da minha entrada na casa do Radamés foram 2 gatos siameses. Eu ligava tanto para ele, o Guinga desistiu. O Guinga é um grande amigo meu. O Guinga ligou uma vez, o Radamés falou uma coisa para ele que ele não gostou, e o Guinga, eu falei: ô Guinga, você tinha que ter insistido, porque o Radamés ele tinha um trabalho muito puxado na Rede Globo. Ele era obrigado, para sobreviver, fazer arranjo para cantores que ele não gostava, sabe? Mas ele tinha que ganhar o dele, entendeu? Então, eu sentia isso no Radamés. Ele queria fazer os concertos, queria tocar com o Rafael, com outros músicos, enfim, mas ele tinha que ganhar o ganha-pão dele. Então, eu liguei 10 vezes. Da 10ª vez, o Radamés... tá legal, vem aqui. Aí eu levei violão tenor, levei o bandolim, levei o cavaquinho, levei violão. Aí ele abriu a porta, ele fez assim: o que é isso? É uma banda? Aí eu já fiquei: caramba, o Guinga tem razão, esse maestro aí é extremamente grosso. Eu já queria ir embora, sabe? Meter o pé, vou para casa, vou pegar meu carro, vou ligar para o meu pai que já estou voltando. Aí os gatos vieram para perto de mim e se enroscaram na minha perna. Aí o Radamés não sabia se olhava para os gatos, se olhava para mim. Ele olhava para os gatos, olhava para mim. Aí ele abriu um ligeiro sorriso. Aí ele fez assim: entra. Aí eu entrei, fui meio assim, né? Caramba, vou tomar uma bronca aí. Aí ele falou assim: senta aí, você quer uma água? Quero. Aí eu pensei rápido, aquela coisa de você pensar rápido. Eu vou tocar uma música do Garoto, que ele era muito amigo do Garoto, né? Amicíssimo do Garoto. Né? Tanto é que ele fez um concerto com o Garoto, né? Aquele concertino que tempos depois o Rafael gravou. Né? Aí ele me deixou na sala sozinho. Eu peguei o violão tenor, não peguei o bandolim, não. Eu peguei o violão tenor. Eu tenho aqui um modelo Garoto aqui no meu quarto, aqui da salinha de música. Eu tenho igualzinho do Garoto. Aí eu peguei o tenor e toquei aquela música, aquela para arrasar mesmo, no violão. Aí eu ouço, lá no outro quarto, ele tocando o piano. O que ele fez? Ele saiu da cozinha, ao invés de trazer o copo d'água para mim, ele foi no piano de cauda dele me acompanhar. Então, é uma coisa assim, meio surreal. Eu na sala do Radamés em Atali, e o Radamés na sala dele me acompanhando, fazendo os contrapontos no piano. Eu não sabia se prestava atenção no que ele estava fazendo ali, porque se eu prestasse atenção, eu ia errar tudo ali. A música do Garoto, se você errar um compasso, não tem como consertar. Você tem que pedir desculpa e voltar, né? Voltar o ritornello, né? Errei, vou voltar para o ritornello. Então, aí quando eu acabei de tocar, eu fiquei assim emocionado. Aí ele veio para perto de mim, olhando para a cara dele, já vou tomar uma bronca aí, vai dizer que eu errei as notas, que a harmonia não era aquela, que o Garoto fazia outra harmonia, mas eu tirei exatamente como o Garoto tocava, né? Tanto é que eu conferi na partitura, né? Então, aí ele olhou para mim, apontou: você está tocando bem esse troço. O troço era o violão tenor. Aí ele fez a segunda pergunta: você gosta de cerveja? Eu olhei para a cara dele e gosto. Vai amanhã lá no Bar Degrau, que era um bar que tinha, ainda tem no Leblon, lá no finalzinho do Leblon, que tem um salmão delicioso. Não sei se ainda tem, né? Mas na época tinha um salmão delicioso e uma cervejinha ótima. E o Radamés gostava de uma cervejinha. Ele e o Tom Jobim, né? Os dois, ele, o Tom Jobim, Ziraldo e o Jaguar. Eram os 4 que andavam juntos. Então, tá legal, vou lá.
Aí eu chegando lá, eu cheguei 5 minutos atrasado, ele olhou o relógio, está atrasado. Eu fiquei assustado, porque eu já vi aquelas tulipas meio vazias. Eu falei, cara, o maestro pega firme, né? Eu vou me ferrar nessa situação. Aí ele mandou sentar. Aí quando eu vi um cara de chapéu atravessado com um charuto na boca, era o Tom Jobim. Eu não conseguia, porque o Tom já estava meio calibrado, digamos assim, né? Eu não conseguia conversar com o Tom Jobim. Eu fiquei conversando com o Radamés, ele, maestro, como é que faz um arranjo para trompa em Fá e quinto de cordas? Ah, faz assim, ele pegava um guardanapo, faz assim, ó. Aí eu guardei isso comigo, tenho aqui no meu arquivo, tudo que o Radamés me passava, ou o guardanapo, ou uma partitura ali, e coisa e tal, uma correção, inclusive na suíte Retratos, ele fez uma correção, tem uma nota lá que ele corrigiu para mim, a partitura original. Ele fez assim uma correção para mim. Ah, não, essa aqui, assim é melhor. Eu tenho essa correção que ele fez na suíte Retratos. Então, tudo isso eu guardava. Eu perguntava para ele, mas perguntava rápido, porque eu já sabia que ele não gostava que comentasse sobre música. Eu falava, e o futebol, Radamés? E a política? Ele gostava de falar isso. Mas foram 3 anos. Aí, no terceiro ano, infelizmente, ele teve o primeiro derrame, teve o segundo e veio a falecer. O Rafael Rabelo, sempre quando ia na casa do Radamés, o Rafael estava sempre lá. Rafael não saía da casa do Radamés. Rafael vivia lá, direto. Parecia a segunda casa do Rafael era a casa do Radamés. O Radamés morava na Ingles de Souza, que é uma rua perto da Rede Globo. Então, para ele era fácil ir para a Rede Globo, fazer aqueles trabalhos que ele adorava, entre aspas, né? A coisa que ele ficava doido com aquilo. Enfim, então eu via sempre o Rafael lá, e o Rafael chamava ele de Rafa. E o Rafael chamava o Radamés de Radar. Tinha esses apelidos, né? Aí a gente chamava de Pina. Ô, Pina, e aí, vai lá tomar cerveja? Está tocando aonde? Então, eu sempre conversava com o Rafael, chegamos a tocar juntos e coisa e tal. Enfim, a Luciana sabe disso, a irmã do Rafael. Então, eu conheci até a Luciana e o Rafael no Sovaco de Cobra da Penha, que, na minha opinião, eu vou dizer para vocês, foi a melhor escola de choro aqui do Rio de Janeiro. Assim, de você ver, nesse sentido de você ver ao vivo, né, aqueles chorões, Valdir Azevedo, Dino, Abel Ferreira, Zé da Velha, Altamiro Carrilho, Radamés, Canhoto, o Meira, que foi professor do Baden, foi professor do Rafael, e vários chorões, né? Vários músicos excelentes, excepcionais, né? na década de 80, Ô, Marco, 70. oi, Né? Marco, podia descrever como é que é o Sovaco de Cobra? Porque as pessoas às vezes imaginam que essa quantidade de música era muito grande, né? Como é que era o tamanho? Tinham dois, do Betinho, que era o melhor, e do De Paula. O do De Paula é perto da casa do Joel, na Avenida Enes Filho. Né? E o do Betinho era melhor, que a maioria dos chorões gostavam de frequentar o Sovaco de Cobra do Betinho, que era um lugar mais amplo, e o clima também, coisa e tal. O do De Paula era mais fechadinho. Eu não vou mentir para vocês, rolava muita cerveja, né? O pessoal pegava firme, não era fácil. Ô, Marco. Não era fácil, não. Ô, Marco. Mas a música é de primeiríssima qualidade. Ô, Marcos, o Sovaco de Cobra, ele era um ambiente onde os músicos se encontravam, é isso? Sim, claro. E, inclusive, o Nó em Pingo d'Água nasceu no Sovaco de Cobra, porque eu conheci o Jorge Simas, eu era o caçula do grupo, né? Então, o Jorge olhou para mim e falou, menino, você quer formar um grupo de choro comigo? Eu quero. Aí, depois ele convidou o Mário Seve, depois entrou o Salsinho do Pandeiro, entrou o irmão do Celcinho, o Ginho, que hoje é cavaquinista do Época de Ouro há bastante tempo, né? O Ginho. Depois o Arthur Roman, que era um violonista que trabalhava no Banco do Brasil. E formamos o grupo e ganhamos o concurso de choro em 1978, na UFRJ, na Universidade, na Escola Nacional de Música. E lá eu conheci os jurados. Os jurados, para minha surpresa, Cláudio Onocruz, Orlando Silveira, Mozart de Araújo, os grandes músicos, né? E lá nasceu a amizade com Orlando Silveira, com Cláudio Onocruz. Aí eu comecei a tocar com os dois, acompanhar.
e fiz o convite para o Orlando para fazer parte do meu primeiro trabalho profissional, como eu convidei também o Radamés, que ele aceitou de cara, né? Enfim, até fui com o Marco Suzano ficou assim, será que ele vai gravar com a gente? Falei, o Marco, ele vai, claro que ele vai. Então, se ele já me chamou para tomar um choppzinho com ele, coisa e tal, e o gato também deu o aval, os gatos, né? Então, está tudo certo. Você, se o gato virasse as costas, era esporro na certa. Você ia ganhar uma bronca do Radamés. Agora, ele focava muito naqueles gatos. Tanto é que os gatos andavam em cima das teclas do piano. E ele adorava, o Radamés achava lindo aquilo ali. Eu não falava nada, eu ficava quieto. Né? Eu também achava interessante aquilo ali. Né? Marco, não, é o seguinte, só sobre o Orlando Silveira, também que a gente teve algumas aulas anteriores com o professor Matias, de apreciação, né, que a gente falou muito sobre o Regional do Canhoto e falamos muito sobre o Orlando Silveira, né, que é um acordeonista, né, e que, nossa, dentro do choro, né, acho que tem toda uma história ali que ele criou uma linguagem para o acordeon. Acredito que ele foi um cara assim muito inovador nesse sentido, né? Exatamente, eu tenho muita história com o Orlando Silveira, né? Gravei muito com ele, toquei vários arranjos dele. Inclusive, quando ele faleceu, a viúva me deu 3 baús. Eu tenho 3 arquivos, aquele arquivo morto, né? Até hoje eu não abri. Eu não sei o que tem nesse arquivo. São 3 arquivos. Porque antes da minha ida na casa da viúva, o Jorginho do Pandeiro foi e apanhou algumas coisas. Aí a dona Delque falou, Marco, o que você quer do Orlando? Vocês foram tão amigos, ele gravou contigo, que foi teu professor, foi teu colega de trabalho. Eu falei, dona Tel, que isso aí tem que ir para um museu, tem que ir à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Aí eu senti que ela estava muito triste e ela queria se desfazer daquilo. Tanto é que ela vendeu o piano, ela deu o acordeon, enfim, os pertences do Orlando. Mas, enfim, eu sei que eu estou com esses arquivos aqui na minha casa, eu não abri até hoje. Não foi por falta de coragem, assim, porque é uma coisa que emociona, né? O Orlando foi como se fosse um parente meu. Eu convivi muito com o Orlando, porque o Radamés, quando eu conheci, foram 3 anos. No terceiro ano, o Radamés teve o derrame, teve o segundo, e aí veio a falecer. Mas o Orlando Silveira, foram vários anos de trabalhando com ele. Depois o meu pai conseguiu uma vaga para o Orlando dar aula na Universidade Estácio de Sá de harmonia. O Orlando foi professor de harmonia funcional, porque aquelas professoras... Eu conversei até contigo, né, Geraldo? As professoras... Sim. Eu fui aluno da Maria Luísa de Matos Prioli, autora daqueles livros de contraponto, fuga, solfejo, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Ela... Que é usado até hoje. Esses livros são usados até hoje em vários concursos. Exatamente. No concurso da Marinha, o cara tem que colocar exatamente o que está no livro. Exatamente. Mas, para minha surpresa, Ana, a professora Prioli não tinha muito discernimento sobre o que era o choro brasileiro. Tanto é que quando eu perguntei, professora, a senhora sabe o que é o Pixinguinha? Aquele maestro de banda, de rádio. Não, pelo amor de Deus, o Pixinguinha estudou Bach, Nazaré estudou Chopin, o Radamés estudou Debussy, Stravinsky, Ravel. Então, aí eu comecei a mostrar para ela o que era o choro. Então, a qualidade de aluno começou a se inverter. Aí ficamos amigos e coisa e tal, ela trocando figurinha comigo, eu trocando figurinha com ela. Tanto é que eu tenho todos os livros com dedicatórias lindas para mim. Ela foi uma grande amiga do meu pai também. Então, ela não tinha aquele conhecimento, eu fiquei até surpreso, né, sobre a música brasileira. Né? Eu, no máximo, pelo que eu senti na época, ela conhecia sobre Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, outros compositores, mas o Radamés, ela tinha aquela visão de ser maestro, assim, de maestro de rádio, maestro de banda, como foi Pixinguinha. Aí, quando eu comecei, eu peguei a gargalhada, Geraldo, aquela peça que o Pixinguinha dedicou ao Tamiro Carreiro, professora, analisa essa partitura, essa música. Ela me ligou no dia seguinte, ela falou, ô Marco, eu estou surpresa com o Pixinguinha, eu não sabia que o Pixinguinha era tão bom, ele é muito baquiano. Aí eu falei, professora, ele só era baquiano, era bar puro. Né? Enfim, o Paulo Silva
não sei se vocês sabem, aquela história com o professor Paulo Silva, aquele grande professor de harmonia, que antecede os outros professores. O Paulo Silva, ele não entendia o choro ingênuo do Pixinguinha. Pixinguinha, essas modulações estão proibidas na regra de harmonia, aquela harmonia. Aí o Paulo Silva pediu para o Pixinguinha, toca o ingênuo de novo. Aí o Pixinguinha tocou na segunda vez. Aí o Paulo Silva, ele olhou para o Pixinguinha, Pixinguinha, tá lindo demais, não mexe, esquece as regras, tá lindo, tá super. E o ingênuo era o choro preferido do Pixinguinha, né? O choro que o Pixinguinha mais gostava. E só tem 2 partes. Eu gravei também esse choro naquele CD patrocinado pela Universidade de Estácio de Sá, só obras do Pixinguinha, né? Sim. Ô, Marco, aqui no teu... o que a gente poderia colocar aqui de áudio aqui do teu MySpace para a galera dar uma escutada? Gargalhada? Pode ser a Gargalhada. A Gargalhada foi uma peça que o Altamiro Carrilho, ele falou para mim, Marco, eu não acredito que você tenha gravado isso. Eu gravei, né? Porque até então acho que ninguém tinha gravado um instrumento de cordas, porque é uma peça que foi feita para flauta. É difícil, né? Por causa da tessitura, né? A tessitura, né? Sim. Vamos colocar aqui então? Vê aí se você consegue baixar isso aí no MySpace. Acho que rola direto. Vamos ver. Não sei se está atualizado. Tem aquela coisa, eu tenho que atualizar. Não está rolando. Eu não sei se vocês vão conseguir baixar isso aí. Não, ele Ô, Geraldo, uma das que eu te mandei também foi o Marco tocando Ingênuo lá com o grupo dele, né? Não, só não entender por que o Ingênuo, o Ingênuo. Eu acho que eles gravaram nos 80. Então, mais fácil. Pelo YouTube é melhor. No YouTube, eu acho que... não sei, porque o MySpace nunca mais veio. Tá aqui o... o MySpace, ele está até desatualizado. Tem coisas que eu não coloquei ainda, entendeu? Eventos que eu fiz no início desse ano também. Vamos ver do YouTube mesmo, então. Tem um choro do Orlando Silveira, que é o Choro Cinzento. Esse americano que está aí, o Andy Connell, ele também não conhecia nada de choro. O que eu levei de partitura de choro para a Califórnia, eu converti vários americanos para o choro, para a nossa música. Americanos que tocavam blues, jazz, música country. Então, eu me sinto muito feliz por ter divulgado a nossa música lá nos Estados Unidos, que é a terra do rock, é a terra do pop, é a terra do funk, é a terra, enfim, do jazz. A terra de tudo. Eu fico muito feliz de saber que tem americanos, não só o Michael Marshall, mas tem vários, eu tive vários alunos aí que hoje têm sites dedicados ao choro. Tem uma rádio na Califórnia que só toca choro. Então, não só nos Estados Unidos, mas tive alunos do Japão, da China, da Alemanha, França, Portugal. Se duvidar, até no Afeganistão. Estamos orgulhosos de estar com você aqui presente. Vamos rodar o áudio aqui, Marco? Vamos rodar? Vamos ver.
Muito legal. Muito legal, Marco. Opa! O microfone, Marco. O microfone. Aproveitar e fazer uma pergunta? Posso fazer? Só deixa ele ativar primeiro ali. O teu microfone, Marco, só tem que habilitar ele aí novamente. Tá bom. Foi? Deu. É porque desconectou aqui, né? Então, tá. é só um adendo. O papai, o Orlando Silveira, ele comentou, Sérgio, o teu violão de 6 cordas parece 7 cordas, que todo mundo comentava isso. Sim, O violão dele era 6 cordas, meu pai não tocava 7 cordas. Aquela baixaria, ele não usava dedeira, era no dedo, aquela escola espanhola do Tárrega, né? Pressão. O polegar. Ele não usava dedeira. Uhum. Então, as pessoas perguntavam, ô professor, cadê a dedeira? Não tem dedeira, é aqui no dedo mesmo, no dedo. E o violão só tinha 6 cordas, não era 7 cordas. O papai fazia aqueles baixos todos, que o Orlando gostava, e todo mundo gostava, né? E quem conheceu meu pai, conviveu com ele, como o Paulão Sete Cordas, que é o violonista do Zeca Pagodinho. O Paulão é um grande amigo meu, o Paulão cansou de tocar com o papai. Então, vários outros violonistas que conheceram, Sérgio Abreu, aquele concertista que hoje é luthier, o Sérgio, o papai conheceu o Sérgio pequeno, enfim. Então, eu sei que você tem um aluno Marco, aí que está querendo perguntar alguma coisa. Exatamente. O René. Opa, tudo bom, Marco? Pô, que show de bola, hein, essa apresentação aí. Tudo bem? Tudo bom? Tudo. Prazer estar aqui. Quem que está nesse palco aí? Você consegue dizer aí o nome de todo mundo? Fiquei curioso. Oi, não entendi. Pode repetir? Você poderia dizer quem que está no palco aí com você, nesse vídeo? No palco, vamos lá. O maestro Orlando Silveira, o Márcio Gomes no pandeiro, que mora em Juiz de Fora, o Márcio Huck do cavaquinho, eu no bandolim e violão tenor, o Gentil Ribeiro no afoxê e meu pai, professor Sérgio de Pina, no violão de 6 cordas. Né? Você com todo aquele cabelo, né? Oi? Com bastante cabelo, né? Todo mundo com bastante cabelo. Todo mundo. Muito bom. Fazer o quê? O tempo passa. Ô Marcos, eu ia falar sobre isso, eu tinha combinado com o Guilherme, né, que é o outro estagiário que está comigo aí, a gente falar sobre a sua ida, né, dessa tua influência lá da divulgação do bandolim nos Estados Unidos, nem precisou, você mesmo falou, né? Então foi ótimo para nós. Eu falei para ele, a gente pode fazer algumas perguntas e tal, mas a gente deixou você livre, né? E você acabou falando. E isso é muito interessante para nós que somos, né, da música popular aqui brasileira e saber que você divulgou o bandolim lá, né? Sim, eu fui praticamente, Ana, sem querer te cortar, já cortando, eu acho que fui o primeiro a divulgar o bandolim, o choro nos Estados Unidos, porque até então ninguém tinha ido, porque eu fiz o contato com esses bandolinistas americanos que tocam bem o blues, o jazz, né? Eu vi vários concertos e presenciei isso, mas a minha felicidade foi poder ter divulgado o choro, o bandolim brasileiro. Eu voltei depois 3 anos, foram 4 anos consecutivos ministrando curso no California Brasil Summer Camp, lá em Casadeiro, fica lá em São Francisco, pega a Golden Gate, aliás, aquela ponte não é coisíssima nenhuma de ouro, é pintada com uma tinta vermelha para não enferrujar. De Golden Gate não tem nada. Então, lá eu conheci o Gilberto Gil. Eu tive que sair do meu país para conhecer Gil nos Estados Unidos. Olha que coisa! O Tom Jobim já dizia, né? A saída do músico ao aeroporto do Galeão. Então, eu tive que sair do meu país para conhecer o Gil na Califórnia. Falando sobre Gilberto Gil, para minha surpresa, o Gil tem discernimento, mas tem um conhecimento absurdo do que é o choro. Tanto é, quando eu fui convidado para fazer a abertura do show do Gil, aquele CD Quanta, na Califórnia, o Gil pediu para mim, Marco, eu não quero brasileirinho, eu não quero carinhoso, eu não quero noite carioca. Vocês acreditam? O que o Gil pediu para que eu tocasse lá? Ele não faço ideia. Espinha de bacalhau. Olha!
hoje pediu para tocar Perigoso, do Orlando Silveira, que ele era muito fã do Orlando Silveira. Já que está se falando sobre Orlando Silveira, eu lembrei desse fato com o Gilberto Gil. E o Gil tem um conhecimento de choro que é uma coisa absurda. Eu fiquei impressionado. Ô, Marco, eu acho que o Matias... Ele pediu... Acho que o professor Matias ele quer fazer uma pergunta para você aí. Faz aí, Matias, entra aí no... Sim, faça a pergunta. Aqui no chat. O Matias, se estiver por aí, faz a pergunta. Pode ser, não? Pode ser, eu posso fazer por aqui, sim. Olha. Marco, primeiramente, boa noite para ti. Boa noite prazer, a todos. Tudo bem, Matias? Tudo bem. Eu queria perguntar para ti, quem é que tu destaca nas novas gerações do choro, nos novos compositores e instrumentistas? Tem muita gente boa, mas tem muita gente boa, fora o Hamilton, que é amigão meu, Hamilton de Holanda, tem o Jorge Cardoso de Fortaleza, tem o Alexandre Rocha, flautista, tem o Dudu da flauta, que é amigão meu, multi-instrumentista, o Dudu da flauta, e é um garoto. Você tem o Caio Márcio, que gravou comigo. Eu ganhei até um presente do Caio, ele me deu um violão, porque ele ficou sabendo que o violão do papai está empenado. Então, o Caio, além de ser um músico fantástico, é um garoto assim, fora do comum, é um ser humano, olha, não tem nem como descrever. Ele me deu um violão de presente, sabendo Qual que o instrumento dele, o Caio? É, o Caio estava... eu tô violão. É violão. O Caio é violonista. Violonista, Caio Márcio, filho da Fernanda Cano e filho do Paulo Sérgio Santos, grande clarinetista, que também é amigão meu. Então, tem vários músicos aí, tem o Carrapicho, do bandolim, que é um garoto que está me surpreendendo muito no bandolim. Ele toca cavaquinho, bandolim muito bem. Tem o Milton Mori, lá de São Paulo. Tem o Jean Correia, de 7 cordas, que eu conheci essa turma toda quando eles vieram aqui se apresentar uns concertos na Sala Bade, se eu não me engano, foi o ano passado. Então, eu conheci o João Correia, conheci a Roberta Valente, conheci o Milton Mori, que é um grande músico também. Enfim, mas tem uma infinidade aí de... Se eu esquecer, vocês me perdoem, mas tem muita gente boa. Ô, Marco, por favor, tu podia dar um pequeno relato da relação com o Nelson Cavaquinho, que a gente conversou ontem até, falar um pouco do Nelson Cavaquinho. O Nelson Cavaquinho, ele era um grande bandolinista, só que ele não sabia disso. Ele tocava melhor o cavaquinho que é afinado em bandolim. Tanto é que na época do Nó em Pingo d'Água, nós fizemos um show na PUC, aqui na Universidade da PUC, aqui no Rio de Janeiro. E o Nelson foi o nosso convidado. Para minha surpresa, ele olhou para mim: menino, posso tocar uma música no teu bandolim? Aí eu olhei para o Jorge Simas e olhei para o Mário Sérgio da flauta. Pô, peraí, será que ele vai tocar alguma coisa? Para minha surpresa, ele tocou melhor bandolim do que violão. Ele tocou aquele caminhando em sol maior, né? Sol. E eu tenho essa gravação, mas não tenho em vídeo, eu tenho em áudio. Eu tenho que passar isso urgentemente para MP4, porque eu tenho muita coisa aqui em casa que eu tenho que converter para MP4, para DVD. É show com o Nelson, é show com Ademil de Fonseca, com Zé da Velha, Guilherme de Brito, João Nogueira, e Orlando Silveira, Paulo Tapajós, que foi um grande mondinheiro, né? Cantava aquelas modinhas, foi muito amigo do Jacó do bandolim. Então tem muita coisa interligada aí, né, nessas histórias, né? Um foi amigo do outro, frequentava a casa do Jacó, Pixinguinha, Radamés, Valdir Azevedo, Canhoto. Canhoto, eu cansei de tocar naquele cavaquinho do Canhoto, que você pegava o cavaquinho do Canhoto, ele tocava com os graves embaixo e as primas em cima. Então, se você virasse o cavaquinho do Canhoto, ficava certo, para quem é destro, né? Então, o Canhoto era um amor de pessoa. O Dino dava aula no Bandolim de Ouro, cansei de tocar com o Dino. Para mim, foi a maior escola de 7 cordas que já teve no país, no nosso país, né? E o Dino tem altas histórias com o Dino. Pode perguntar. Eu tenho aqui, tu tinha conversado com a Ana, né? Daí ela me passou umas fotos que tu tinha mandado. Eu tinha separado aqui, vocês se importam se eu ir compartilhando enquanto vocês conversam? Tem uma, inclusive, que tá tu tocando e tem o Canhoto aqui, né? Tudo bem, Geraldo? Eu passando as fotos? Pode compartilhar à vontade aí. Fica à vontade, com certeza, né? Legal. Então, o Nelson Cavaquinho, ele era assim, um cara, assim, não tem como descrever. Ele era muito espontâneo, né? Ele olhava para a gente,
e naquela época eu estava usando óculos já, o Jorge, o Mário Sérgio, aí ele falou assim, meninos, vocês estão sofrendo da vista, sofrendo da vista. Né? Ele tinha umas tiradas fantásticas, Nelson. Ele e seu Jair do Cavaquinho. Então, foram 5 anos acompanhando o Nelson. Eu não conhecia o Cartola, porque o Cartola ele estava sendo acompanhado pelo Galo Preto. Eu falei com o Afonso Machado, que é amigo meu, Afonso, do Bandolim. Inclusive, eu escrevi no prefácio do livro, daquele método do Bandolim do Afonso, eu escrevi um prefácio ali, o Afonso me pediu para escrever alguma coisa. Pô, Afonso, você é meu irmão, a gente se conhece já há um tempão, então nem precisa pedir, isso é uma ordem, eu faço com o maior carinho. Então, o Afonso acompanhava, o Galo Preto acompanhava o Cartola. E o Nó em Pingo d'Água, naquela época, que eu fazia parte do Nó, a gente acompanhava o Nelson Cavaquinho, Ademir de Fonseca, Zé da Velha, e Netinho do Clarinete, que foi um grande chorão também, Netinho do Clarinete, não podemos esquecer do Netinho. O Copinha, que trabalhava muito com o Radamés, o Copinha foi professor do Eduardo Neves. Eu conheci o Eduardo Neves quando ele chegou do Rio Grande do Sul, aqui no Rio de Janeiro. O pai do Eduardo pediu, não, bota o Eduardo, meu filho, para tocar com vocês. Aí o Eduardo foi evoluindo. O Eduardo é flauta, né? Meu amigo, Eduardo Neves. Ele é flauta, né? Exato. Oi? O Eduardo Neves é flautista, né? Flautista, saxofonista. Ele toca com pagodinho, Zeca Pagodinho. Pagode, jazz, sardinhas, aquele grupo, né? Eu vi um show dele no Sesc lá em São Paulo. Eduardo. Exatamente. Então, quando eu ganhei um concurso de choro com Nó em Pingo d'Água, em 78, eu saí e formei o Vibrações, dedicado ao Jacó do Bandolim. Inclusive, eu pedi autorização para a viúva do Jacó, a Dona Dília, e a Dona Dília foi muito amiga minha, eu conversava com ela quando eu estava fazendo aqueles cursos pré-vestibular, ela morava em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, então a Dona Dília conversava muito comigo sobre o Jacó, sobre os saraus na casa do Jacó, quem ela recebia, como é que era o Jacó ali no sarau, com os amigos, na intimidade, né? Enfim, foi uma convivência muito boa, muito legal com a Dona Dília Bittencourt e, posteriormente, com a filha do Jacó, a Helena Bittencourt. Né? Tá vendo a foto aí? Ô, Marco, tá vendo a foto? Estamos vendo, estou vendo. Tá vendo aí? O Marco está à esquerda ali, o pai dele está à direita, né? Meu pai está com o violão em pé aqui, né? Aqui. Eu estou do lado do Orlando Silveira, o Gentil no afoxê, o Canhoto no cavaquinho. Esse violão que aparece aí é o Índio. Ele era violonista que acompanhava aquele cantor Carlos Galhardo. Né? Esse foi um show no Planetário da Gávea, aqui no Rio de Janeiro, perto da Universidade PUC. Isso. O planetário fica saída do túnel, né? Perto do túnel, exatamente. Então, tinha vários eventos de choro no Planetário da Gávea, promovidos pela professora Terezinha de Blasi, que trabalhava na prefeitura aqui no Rio de Janeiro naquela época, então ela promovia esses encontros de choro no Planetário da Gávea. Então, era vários concertos, Nó em Pingo d'Água, Galo Preto, os Carioquinha, Rafael, a Luciana, todo mundo tocou nesse Planetário da Gávea. O Juventino Maciel, grande bandolinista também, eu conheci o Juventino no Planetário da Gávea. Todo mundo não, né, Marco? Só espera. Eu nunca cantei lá. Pois é. Mas cantei no Teatro Municipal do Rio. No Teatro Municipal cantei muito. Olha aí, o Teatro Municipal, poxa. Do Rio, de São Paulo, que é a coisa mais linda. Exato, que bom. Essa foto aí está o Tony Sete Cordas, eu, o Dino, o Lino, que era irmão mais velho do Dino, meu pai e o Jorginho do Pandeiro. Foi uma homenagem ao irmão mais velho do Dino e do Jorginho, que era o Lino. O Lino ele deu mais aulas para a Luciana Rabelo, de cavaquinho, né? Isso aí foi na Rádio Nacional, aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho a gravação desse evento em aquelas fitas cassete. Meu Deus, eu fico até preocupado que eu tenho que passar tudo isso para MP4. Você precisa de uma secretária, urgentemente, Marco. Pois é, tem muita coisa, né? É muita coisa. Então, isso aí tem que ser um trabalho assim, gradativamente eu vou fazendo, né? Porque essa foto aí, essa aí foi na casa do Radamés. Essa foto aí, e atrás do Radamés são os concertos.
Vocês acreditam que na época que eu estudava composição com a Maria Luísa de Matos Prioli, eu fazia aquelas pesquisas no centro do Rio de Janeiro, eu ia naqueles sebos procurar partituras antigas, eu achei um concerto do Radamés que ele não tinha. Aí eu liguei para ele, ô Radamés, eu achei um concerto do senhor aqui no centro do Rio de Janeiro, num sebo. Aí eu fui falando para ele, aí ele perguntou, mas que ano é? Aqui está escrito 1945, dedicado a uma pianista, Josefina, eu esqueci o nome dela. E para mim, seria de grande valia estudar esse concerto. Aí eu nem pensei em tirar cópia. Ele falou assim, traz aqui para mim. Aí eu guardei no envelope, né? Aí eu fui na casa dele, ele abriu assim, eu olhei para a cara dele, eu já sabia que ele não tinha esse concerto. O que acontece? O Radamés dedicava os concertos e não ficava com o original, não ficava com cópia, ele dava o original para a pessoa. Então, a obra do Radamés está meio que dispersa aí pelo Brasil, entendeu? Então, tem muito músico aí que tem concertos inéditos do Radamés, né? Então, o Radamés era assim, ele não ligava. Eu senti isso, no olhar dele, eu sabia que ele não tinha aquele concerto. Aí eu falei, maestro, toma aí. Aí eu botei nesses envelopes aí que vocês estão vendo aí atrás do Radamés, que é o piano, né? E tem uns envelopes, arranjos que ele fazia para a Rede Globo, os amigos e coisa e tal. Aí ele falou, aí eu perguntei, maestro, onde coloco isso? Aí ele falou assim, bota em qualquer envelope aí. Aí eu peguei um envelope que estava mais ou menos vazio e botei um concerto lá que eu achei. Um concerto que ele dedicou a uma pianista em 1945. E eu nem tirei cópia para mim na época, porque eu estava estudando composição. Seria bom para mim estudar aquele concerto, né, para piano. Eu tinha a grade toda do maestro e tinha a parte para cada músico. Primeiro violino, segundo violino, viola, cello, contrabaixo. Marco, o Roberto tá digitalizando, né, esse material do Gnatali, né? O Roberto gostou muito, inclusive ele comentou essas duas fotos aí. Sim. Acho que ele nunca tinha visto as fotos. Eu tenho mais coisas, enfim. Então... Essa foto foi com o Dino, meu pai, eu e o Jorginho do Pandeiro. Nesse momento aí, eu estava tocando o Choro do Dino, que o Dino não lembrava mais, foi gravado pelo Abel Ferreira. E o Jorginho do Pandeiro falou, ô Dino, o Marco está tocando, esse choro é seu que o Marco está tocando. Agora que eu lembrei. Então, tem coisas assim. Então, foi um momento histórico. O Dino e meu pai ali, fazendo na hora, não tinha essa coisa de ensaio, não. Um olhava, ligava a antena, o Dino, ele usava um termo muito engraçado. Ele falava, uma vez eu perguntei para ele, Dino, como é que você fazia na Rádio Nacional? Pegava tudo na hora? Meu filho, a gente ligava a antena, é o antenor, né? A gente falava antenor. Isso aí acompanhando aqueles cantores, Orlando Silva, Silvio Caldas. E era assim que rolava na rádio, né? O Garoto, né? Aqueles Bola 7, Laurindo de Almeida, enfim, aqueles grandes músicos da Rádio Nacional. Vamos botar mais uma música aqui, Marco? Vamos escolher mais alguma coisa aqui? Bota aí o Espinha de Bacalhau com Orlando Silveira. Deixa eu ver. Esse foi meu grande desafio, sabia? Porque, assim como o Gargalhada, ninguém tinha gravado em instrumento de cordas. O Espinha de Bacalhau eu gravei no meu primeiro LP. E aí, quando eu toquei com o Orlando, eu já tinha gravado no LP, né? No Chorinho Diferente. Sim. Já gravado nesse LP aqui, já. Eu já estava com... Vamos rodar aqui.
falar uma coisa para vocês. Foi um desafio, porque eu sabia que quem estava no palco era o maestro Orlando Silveira. Ele também gravou esse Espinha. Eu não procurava nem olhar muito para ele. Eu fiquei concentrado ali, não sei se vocês repararam. Eu estava olhando para frente ali, para o público, porque eu sabia que o coro estava comendo ali também o negócio. Então, foi uma coisa assim, fantástica dividir essa música com ele, com o Orlando, né? Uma responsabilidade, digamos assim. Embora já tivesse uma intimidade com ele, a gente sempre fica tenso, né? De você dividir um palco com um maestro, né? Que foi um dos responsáveis pela formação do Regional do Canhoto, e maestro que tocou com Jacó, tocou com Garoto. O Orlando contou muitas coisas para mim sobre o Garoto, né? Ele falou assim: o Garoto você toca tão bem. Aí sabe o que o Garoto falou para o Orlando Silveira? Orlando, o músico tem que gostar de estudar. Se não gostar de estudar, não adianta. O Rafael Rabelo, ele ficava 12 horas trancado no quarto estudando o violão dele. Então, também não é para chegar tanto, né? A gente tem que viver a vida. Agora não dá, por causa dessa pandemia, está todo mundo assim, enclausurado. Agora que está bom de estudar, está preso em casa. Exatamente, agora que está bom de estudar, recordar o repertório, botar o repertório em dia, enfim, tem que aproveitar esse momento de alguma forma, ver o lado bom dessa história, né? O Rafael eu vi tocando com o Ney Mato Grosso, no Hotel Nacional, no Rio de Janeiro. Exatamente. Olha, o Rafael estudava muito, muito. Ele não atendia nem telefone. Ele atendia em caso uma situação atípica. Tinha que ser uma situação assim fora do normal para ele atender o telefone. Ele estudava muito aquele violão, né? E o Garoto foi exemplo disso, né? E o Orlando contou essas histórias que o Garoto era um cara assim. Olha, eu tive essa honra de ler o diário do Garoto, porque o professor Jorge Melo foi professor da UF, da Universidade Federal Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Eu fui professor do filho do professor Jorge Melo, o Daniel, que dei aula de violão tenor para ele. O professor Jorge herdou da viúva do Garoto todo aquele arquivo de partituras inéditas, os diários do Garoto. Tive a honra de ler vários diários do Garoto. O Garoto era um cara assim, ele foi uma luz que passou aqui nesse mundo, entendeu? Ele morreu precocemente e deixou uma bagagem enorme, né, de composições. Na minha opinião, não sei se vocês vão concordar comigo, o Garoto, na minha opinião, ele foi o precursor da bossa nova. Por quê? Eu vou dizer isso para vocês. Se vocês analisarem aquela música Duas Contas, a letra é em versos brancos, versos que não rimam, e a música já está dizendo ali que se a gente ouvir a batida do Garoto, o João Gilberto aproveitou aquela batida, entendeu? Duas contas, teus olhos são duas contas preciosas, são versos brancos, versos que não rimam. E a música é do Garoto também. Na minha opinião, a bossa nova começou ali. E o Carlinhos Lira, grande compositor, ele falou para mim, o Marco de Pina, eu fui aluno do Garoto. O Garoto era um cara assim, já estava muito avançado. Ninguém entendia na época o Garoto, nem o Radamés, né? Eram músicos que estavam assim, muito à frente, né? Enfim. Então, a bossa nova deve muito ao Garoto, na minha opinião. Na minha opinião, se ouvir direitinho a gravação do Garoto tocando no violão, solando Duas Contas, vai ver que ali começou a bossa nova. Porque o Carlinhos Lira foi aluno, o Tom Jobim não saía da casa do Garoto, porque o Garoto morava em Copacabana. Então, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, moravam em Ipanema, todos ali na zona sul do Rio de Janeiro. Então, todo mundo bebeu um pouquinho da água ali do Garoto, digamos assim, na linguagem metafórica. Todo mundo pegou um pouquinho do Garoto ali. Então, na minha opinião, a bossa nova começou com o Garoto. Ô, Marcos, vocês concordam? Isso aí vai gerar uma polêmica. Então, Marcos, é que a gente tem que preparar, e aí é até bem interessante a gente preparar, daí eu vou pedir até para o professor Matias, que é o violão, sim, a especialidade dele, preparar realmente uma aula sobre o Garoto, porque realmente tem muito assunto, sim, tem muita questão para falar para ele. E então, infelizmente, a gente vai encerrando aqui. Gostaria que tu fizesse a tua... passou o tempo, mas a gente tem um tempo aí máximo aí, que a galera já está... Mas, pô, eu queria agradecer muito, Marco. Nossa, muito bom mesmo, enriqueceu muito.
convergiu com várias coisas que a gente vem falando, já sempre no decorrer das nossas aulas, seja as aulas de instrumento, a nossa aula aqui de apreciação, de história, e acho que ilustra muito bem o que a gente sempre fala dessa questão da importância da nossa história, né, para a nossa cultura, para a nossa música, e que jamais a nossa cultura pode estar desconectada da história e da materialidade, né, dos momentos, como foi o teu caso de conviver no sovaco de cobra, conviver na casa das pessoas, né? Exato. Pois Isso aí... é um resgate cultural, que é uma nossa obrigação a gente manter isso. Exato. Porque eu conversei com a Ana, a gente liga a televisão, é a Anitta, umas letras que não têm nexo, não têm coerência. Ao meu entender, parece que querem deixar o povo alienado. Então, é a nossa obrigação preservar a nossa cultura, o choro, a boa música brasileira, né? Sim. Assim. Eu acho que tu acho que conhece bem a questão da nossa escola portátil de música, né? Que é um braço aí da Escola do Rio. Que é bem isso mesmo. O Maurício Carrilho, eu comentei com a Ana, o Maurício, eu arrumei muito material aqui do meu arquivo. Sim, ele contou, sim, ele falou. Tanto é que o Maurício me pediu o songbook da obra do meu pai. Se vocês forem ali na Casa do Choro, procura por Sérgio de Pina, que vai achar um songbook com a obra autoral do meu pai. E deve ter 2 músicas minhas lá também, né? Uhum. Mas é interessante, legal que você falou isso aí para a gente agora na finaleira. Isso é muito bom. A galera ligada ao choro vai procurar, com certeza. Com certeza, tá lá. Tem muito mais coisa também. Eu estou aqui para... Obrigado, Marco. Parabéns. O próximo papo vai ser aqui em Floripa, hein? Vai ir para Florianópolis para conhecer, a gente tocar junto aqui, aí vamos conversar à vontade. O prazer vai ser todo meu. Opa! Muito bom, torrado e muito feliz. Deixa passar tudo. Você vem dar um alô para a gente aqui na... Com certeza, com certeza. Com certeza. Vou levar o bandolim de 10 cordas. Opa! O professor Rodrigo está doido para tocar pandeiro contigo. Legal. Muito obrigada, Marcos. Sem palavras, tá? Parabéns, muito obrigado, amigo. Legal, obrigado, Marcos. Vocês aí, né? Tudo de bom. E se Deus quiser, estaremos juntos aí em breve. Com certeza. Show de bola. Abraço aí, valeu. Abraço, boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Abração, obrigado. Obrigado. Obrigada a você. Valeu aí, Geraldo. Obrigado aí pela confiança. Valeu, Guilherme. Valeu, Ana, Rodrigo. Muito obrigado. Valeu, Geraldo. Muito bom, hein? Show de bola. Obrigado, Geraldo. Demais. Valeu, abraço, Geraldo. Grande aprendizado. Muito Com certeza. Bom. Pena que o relógio... Tchau, Carol. Beijo. Então, beijo, galera. Valeu. Até mais. Relógio jogou contra a gente hoje. Foi um compartilhamento da sessão Nostalgia. Ótimo. Depois compartilha com a gente, Geraldo, a gravação. Sim, tá tudo gravado aqui. Que beleza. Marco, brigadão.